São levadas.
somente Ele que pode todas as coisas. E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã, para dar o nosso melhor ao Senhor Jesus, para entregar a nossa adoração a Ele. Então abra o teu coração nessa manhã. Aleluia.
meu Deus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui, Senhor, nessa manhã especial, Pai. Pedimos que esteja presente neste lugar, Senhor. Pai amado, Pai querido, sinta-se à vontade neste lugar abençoado por Ti. Espírito Santo de Deus, esteja conosco. Senhor, levantaremos agora um clamor em prol de nossas famílias, Pai. Senhor, vai de encontro a cada lar aqui representado. Pai, visita cada ente querido, Pai. O Senhor sabe, Senhor, de cada detalhe. O Senhor sabe de tudo que precisamos, Senhor. De tudo que cada família precisa. Pai, quebra correntes. Quebra espírito de vícios, Pai. Quebra espíritos de briga, de confusão, Senhor. Derrama seu poder e sua unção, Senhor, em cada família, Pai. Pai, quebra toda maldição hereditária. Quebra, Senhor, toda palavra contrária que foi lançada contra a nossa família, Pai. Entra nos lares quebrando todo o mal. Pai, não deixa que o inimigo venha prevalecer sobre nossas famílias, Pai. Repreende todo o mal, tudo aquilo que não pertence ao Senhor, Pai. Pai, abençoa os nossos lares, abençoa os casamentos, os relacionamentos, Pai. Abençoa todos da nossa casa, Senhor, e nos protege, Senhor, de toda armadilha armada contra nós, Pai. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Teus pés me rendo, pois a tua
Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. E mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Adoramos ao seu nome, aleluia, nós te adoramos, Ele é o nosso escape, igreja. Te adoramos, Deus. Ele está aqui, Ele está aqui. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, não vai, não, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, mistério faz grande filhos, é o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Somente Ele. O inimigo tenta laços e embaraços pra te envergonhar, mas Ele não vai, Ele não vai não, não vai não, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Ele está contigo. O braço forte do Senhor, quem é Ele? Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. Deus, o Deus que derruba as muralhas, mistério faz grande filhos, é o Deus que cura do alto, não temas, sou contigo. Eu já tenho um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça agora, Ele te dá escape e livramento.
Vai dando glórias ao Senhor agora de todo o seu coração. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui nesse lugar. Oh, assim como no vale de ossos secos Ele soprou, e aqueles que estavam caídos se levantaram. Ele está soprando agora nessa manhã. Aleluia. Receba o sopro de Deus agora. Receba o sopro do Espírito Santo. E se levante agora. Levante agora. Ora calabaceira balabaçúria. Ora candaceira baixeira. Ele está levantando você agora. Ele está te levantando do pó. Ele está te restaurando. Sopra, 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 Espírito Santo de Deus. Fale em línguas estranhas agora. Eu sinto Deus nesse lugar. Da glória, glória, aleluia. Ele batiza, batiza com o Espírito, batiza com fogo. Isso. Da glória ao Senhor. Vem, Senhor, vem abençoar esse povo, vem abençoar essa igreja, me restaurar e transformar. Glórias a ti, Senhor. Ele já tem. Você vai declarar isso, que Deus já tem um caminho para você passar. Ele já tem um caminho. Talvez você tenha andado muito preocupado, muito preocupada, mas Deus te trouxe aqui para te dizer: eu já tenho um caminho preparado para você passar. Eu já preparei um caminho de vitória para você. Ele tem. Fontes em meio ao deserto haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Deus te dá escape e livramento. Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte, queridos. Aleluia. Bom dia a todos, graça e paz. Podem sentar, queridos. Podem sentar, glória a Deus. Como é bom estar na presença de Deus, amém, queridos? Quem já sente a presença de Deus nesse lugar, diga amém. Glória a Deus, sejam bem-vindos nessa manhã um pouquinho fria, né? Quantos graus está agora? Quem sabe dizer? Pode encostar um pouquinho a porta aí, Jorge, por favor. É uma manhã, agora esquentou um pouco, né? Tá 17. Tava 12 de manhã, 13. E glória a Deus por isso. Muito bom ver vocês aqui. Quem tá feliz aí hoje? Hoje tem bolo, amém? Bolo de chocolate branco, né? É? Olha, chique, hein? Quem gosta de chocolate branco? É? Tem uma lembrancinha. Estamos comemorando hoje 4 anos da nossa igreja. Amém. Vamos aplaudir Jesus por essa vitória. Eu estava falando com a pastora ontem, estava conversando com ela sobre isso, e eu falei: Deus, essa igreja aqui nós não abrimos a igreja, ela nasceu, nós só administramos o que nasceu. Eu abri o meu trabalho, eu tenho um escritório. Eu abri lá é meu escritório. Aqui não é minha igreja. Aqui é a igreja de vocês. Amém? Essa igreja não é minha, pastor Marcos. Não tem igreja. Essa igreja é de Jesus, mas é sua. É da tua família. Amém? Então eu e a pastora somos administradores para levar vocês aos céus, à presença de Deus. E essa igreja, coloca no seu coração, ela é sua e da tua família, amém? A tua família logo vai estar enchendo aí, vamos ter que comprar mais cadeira, mudar de salão, amém, queridos? Então estou muito feliz hoje por esse momento, e estou recebendo aqui o pastor Alisson, que é um amigo nosso,
um dos meus professores de teologia, que eu me formei ano passado, e tenho a honra de recebê-lo aqui. Vai trazer uma palavra especial e estou muito feliz por isso, graças a Deus. Quem está pela primeira vez, visitantes, quem está pela primeira vez na igreja, sejam todos bem-vindos, tá bom? Voltem mais vezes, a casa também é de vocês. Todo domingo a gente tem culto aqui 9 da manhã e 18, às vezes é 9, às vezes 18, a gente sempre avisa. E toda quinta, 8 da noite, amém? Eu quero fazer uma oração pela sua vida financeira, dizimistas, ofertantes. Eu gostaria que as irmãs passassem o envelope azul de dízimos e ofertas. E eu gostaria que você fizesse uma oferta de amor, uma oferta de todo o seu coração. Pode passar o envelope, tem uma máquina do cartão, faz o Pix, ó. Quem está pelo YouTube, pastor, vou entregar meu dízimo hoje, minha fidelidade. Glória a Deus. Dízimos, gratidão e honra. Pega o envelope, esse é o mesmo envelope de dízimo e de oferta. Pode fazer o Pix, tá? Glória a Deus. Você que está pelo YouTube, faz seu dízimo, sua oferta de todo o seu coração. Amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus. Faz o seu dízimo, a sua oferta. Em nome de Jesus. Aqui nós estamos com a parte da nossa igreja. Tem uma parte que só vem à noite. Lá também é assim, pastor Alisson? Tem umas pessoas que só podem vir à noite, né? Tem umas pessoas que trabalham. Hoje em dia é normal trabalhar, né? De domingo. Entra, você vê tudo aberto. Tem umas pessoas. Mas domingo que vem vai ser meu aniversário. Amém? Vai ter mais bolo. Já vem comemorar comigo. E vai ser à noite. Vai ser às 18, domingo que vem. Aí todo mundo aqui, vocês dormem até tarde, até 10, meio-dia. Domingo que vem vocês dormem até 10 da manhã, 11 horas. Amém? Vocês não dormem, não? Não gostam de dormir? Você gosta de dormir? Bom, né? Então domingo que vem vocês vão dormir até as 10 da manhã. Toma um café, almoça à tarde, 2 da tarde, né? Aí 18 horas é meu aniversário. Aí você vem que eu vou te dar um pedaço de bolo e você vai orar por mim domingo que vem. Domingo que vem à noite, às 18. Amém? Quem vai vir aí orar por mim? Só 3 pessoas? A sua oração, a sua presença é o melhor presente. Amém? A irmã perguntou essa semana: pastor, o senhor estava triste esses dias? Falei, eu estava, porque às vezes as pessoas não vêm. Quando a pessoa, a maior tristeza de um pastor, né, pastor Alisson? É quando as pessoas faltam no culto, né? Não é quando falta dinheiro, não. Quando não tem as pessoas. Então a gente fica, a gente prepara com todo carinho. Amém? Ó, que igreja cheia, lotada aqui. O pastor está feliz. Dinheiro a gente conquista. Amém? A gente ora para pagar aluguel, para pagar tudo. Mas aí quando a pessoa não vem na igreja, o pastor fica triste. Poxa, a gente prepara, que nem você prepara uma festa. Eu mandei um áudio ontem que eu senti no coração. Falei, é o aniversário da igreja. Como se fosse alguém da tua família. Porque nós temos que colocar o amor à nossa igreja, queridos. Ah não, eu não pude ir na igreja, no aniversário da igreja. É a mesma coisa, eu não pude ir no aniversário do meu filho. Já pensou você falar pro teu filho isso? Claro, você viajou, não pôde irradiar outra coisa. Ficou doente, né? Ah, não pude ir no aniversário do meu filho. Ô filho, eu não pude, eu estava cansado. Não, ninguém faz isso, né? Então a maior alegria de um pastor é quando tem gente na igreja. Amém? Porque as outras coisas serão acrescentadas. Amém? Glória a Deus. Você que trouxe o envelope de dízimos, ofertas, segure pedido de oração também. Põe no coração. Pai, abençoa todos os dizimistas da tua casa, os que estão sendo fiéis hoje, já tinham sido, serão fiéis até o final do mês. Prospera esse povo, prospera essa igreja, multiplica, Pai, 100 vezes mais na vida desse povo, em nome de Jesus, amém.
Quem trouxe aqui, coloca na salva, pela internet, pelo Pix, já estão todos abençoados. Queridos, então quinta-feira, 8 horas tem culto aqui, tá? E domingo que vem, à noite, vem comemorar comigo meu aniversário, tá bom? Já quero chamar aqui meu amigo pastor Alisson, Deus vai usá-lo. Vem cá, pastor, por gentileza. Glória a Deus. A paz, tudo bem, querido? Deus abençoe. Vamos fazer uma oração. Levanta uma de suas mãos. Pai, aqui está o teu filho, pastor Alisson. Que o Senhor trouxe ele aqui para que ele viesse nos abençoar, abençoar a igreja, as nossas vidas. Que ele seja a boca de Deus agora, usado pelo teu Espírito para nos abençoar. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor bem forte. Amados e queridos irmãos, aceitem a paz do Senhor. Um bom dia abençoado a todos vocês. Que alegria poder revê-los, estar aqui nessa ocasião tão especial, tão oportuna, singular. O 4º ano dessa igreja tão querida, tão hospitaleira e tão abençoada. Minha palavra de gratidão, pastor Marcos, pastora Adriana, por tamanha honradez em poder servi-los. Dos 4 anos já faço parte de 2 pelo menos. E é um prazer imenso. Eu quero desejar a vocês um feliz aniversário. Que bom poder estar, adorar Jesus com vocês. Eu quero partilhar um texto sagrado, familiar, conhecido. Por favor, você que trouxe o exemplar, abra comigo a sua Bíblia. Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Marcos, a saber o capítulo 5. Isso. São Marcos capítulo 5. Nós vamos ler o versículo de número 25 a seguir. Todos encontraram? Na minha versão está assim: aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário indo a pior. E ouvindo a fama de Jesus, vindo por trás dele entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas tocar as vestes, eu ficarei curada. E logo, repita comigo, logo. Em algumas versões está imediatamente. Se estancou a hemorragia e sentiu em seu corpo estar curada do flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se para o meio da multidão, perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Responderam seus discípulos: vê, a multidão te aperta e dizes: quem te tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada, tremendo, cônscia daquilo que havia operado, veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e fica livre do teu mal. Olhe para mim. O Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser registrado, a saber, por volta do ano 63 da era cristã. Ele representa aquilo como Mateus e Lucas, que nós entendemos no campo teológico como um evangelho sinótico. A palavra sinótico é uma junção de duas palavras gregas que significa ver conjuntamente. Tanto Mateus, Marcos e Lucas vão trabalhar
dentro da mesma perspectiva sobre a vida e o ministério de Jesus. Haja vista que a escrita de Mateus é direcionada aos judeus, apresentando Jesus como rei. Já Marcos, ele apresenta seu evangelho aos romanos, apresentando Jesus como servo. Lucas, por sua vez, escreve direcionado aos gentios, apresentando Jesus como um homem perfeito. Quando você olha os 3 evangelhos, eu acredito que não existe um outro evangelho como o evangelho de Marcos que vai declarar a autoridade que Jesus possuía. Quando você olha o evangelho de Marcos, você vai perceber que Jesus tem muita autoridade. No capítulo 1 ele tem autoridade sobre os demônios. No capítulo 2 ele tem autoridade para perdoar os pecados. No capítulo 3 ele tem autoridade para curar no sábado. No capítulo 4 ele tem autoridade sobre a força da natureza. Ele fala com o vento obedece. Ele fala com o mar se acalma. No capítulo 6 ele tem autoridade sobre a física. Ele multiplica 5 pães e peixes. Ele anda sobre as águas do mar. Ele é o Cristo de toda autoridade. Mas o capítulo 5 revela que ele tem autoridade de uma forma tríplice. Se você olhar no capítulo 5, ele cura a mulher hemorrágica, falando sobre a autoridade sobre as doenças. Ele expulsa o demônio em Gadara, falando sobre a sua autoridade sobre os demônios. Ele entra na casa de Jairo, ressuscita a sua filha, mostrando a sua autoridade sobre a morte, mostrando que o Cristo a que eu e você servimos, ele tem autoridade sobre os 3 inimigos poderosos contra a vida do homem. Qual? Doença, demônio e morte. O Cristo que você adora nessa manhã, ele venceu a doença, ele venceu os demônios e ele venceu a morte. Ele é digno de todo louvor aqui. Quando nós olhamos o capítulo 5, a narrativa do texto vai trazer para nós a história de uma mulher. A Bíblia não faz questão de mencionar o seu nome, mas fala com muita propriedade sobre as suas atitudes. Isso já fala muito a minha alma, porque melhor do que ter nome é ter atitude. Porque tem gente que tem nome, mas não tem atitude nenhuma. Mas essa mulher se torna incrível pelas atitudes que ela tem. Ela tinha de tudo para viver amargurada, depressiva, angustiada, mas ela decide romper com o cenário negativo que a cercava, porque dentro dela havia uma fé. Essa fé vai sobrepor todos os traumas, marcas, dores que a vida tentou lhe impor. Esse texto pode ser observado em 3 perspectivas. Quais são? Primeiro, os obstáculos que ela enfrenta. Segundo, as características ou atitudes que ela tem. E terceiro, a ação de Jesus nesse processo. Quando a gente fala sobre os obstáculos, o primeiro que a gente identifica é o sangramento. Repita comigo: sangramento. Essa mulher possuía uma enfermidade, e essa enfermidade era interna. Isso revela para mim e a você que as piores guerras da vida não é aquelas que acontecem do lado de fora, mas são justamente aquelas que acontecem do lado de dentro. Quando você vê Paulo escrevendo Romanos capítulo 7, verso de número 19, o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero, esse está diante de mim. Ele está falando de uma guerra interna. Então as maiores tempestades da vida não é aquela que acontece no céu, é aquela que acontece dentro da nossa alma. E eu estou pregando aqui nessa manhã para pessoas que estão passando batalhas dentro da alma, pessoas que estão angustiadas, aflitas. Quem olha você para o lado de fora tem uma impressão, mas o Deus que te conhece não apenas por fora, mas por dentro também, Ele sabe as dores, Ele sabe as guerras, Ele sabe os traumas, Ele sabe as marcas. Mas o que Ele vai fazer não é apenas do lado de fora, mas o que Ele vai fazer vai começar pelo lado de dentro nessa manhã. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui, e eu vejo Ele como bálsamo aqui para curar feridas, para tratar sobre emoções, para curar pessoas. Levanta a mão direita se você pode, a esquerda também lá no 3º andar. E se você é pentecostal e adorador, faça o barulho que o diabo não gosta de ouvir aqui nessa manhã. Isso, adora o teu Deus, adora o teu Deus, adora o teu Deus, cante ao teu Deus. Bendito é o nome de Jesus. O segundo obstáculo na vida dessa mulher, além do primeiro que é interno, é o preconceito. Segundo a lei de Vaikra, conhecido como o livro do Levíticos,
a gente percebe que no capítulo 15, verso 19 ao 33, vai falar especificamente de pessoas que tinham aquela debilidade, aquela enfermidade. Pessoas assim, elas deveriam ser arrancadas do convívio familiar, social e religioso. Essa pessoa era tida como impura. Como o quê? Então, qual era o conceito? Qual era o estigma que estava sobre ela? Que tudo aquilo que ela tocasse contaminava. Como ela era impura, tudo aquilo que ela tocava contaminava. Por isso ela deveria ser arrancada da sociedade, arrancada do convívio familiar, deveria ser excluída, separada. Por isso, quando Jesus pergunta, alguém me tocou, ela tem medo em falar. Por quê? Porque sabendo que ela saiu do recinto de exclusão e tocando ou estando no meio do público, no meio da sociedade, ela poderia ser morta. Só que esse texto, ele me causa um profundo impacto. Pergunte por quê? Porque Jesus não tem dificuldade nenhuma de lidar com as nossas sujeiras. Repito, quando Jesus pergunta, alguém me tocou, é para revelar que ele não tem dificuldade nenhuma de lidar com as nossas sujeiras. Note que aquilo que está nela não contamina ele, mas aquilo que está nele vai mudar a história da vida dela. Repito, aquilo que está nela não suja ele, mas aquilo que está nele vai limpar ela totalmente. Talvez a religião grite, você não pode se aproximar dele, porque você ainda comete deslizes, você ainda bebe, você ainda fuma, você comete alguns pecados, você tem algumas coisas que te impedem de se aproximar dele, porque você é sujo, você é alguém que contamina. Mas o Espírito Santo grita nessa manhã que o desafio não é se afastar, é se aproximar, porque à medida que eu me aproximo dele, ele me toca, à medida que eu me aproximo dele, ele me limpa, à medida que eu me aproximo dele, ele me cura. O céu está dizendo, se aproxima de mim, porque eu faço aquilo que o homem não é capaz de fazer. Quem está comigo, diga amém. Terceiro obstáculo dessa mulher, multidão. Quando você olha para o aspecto da multidão, você vai olhar biblicamente falando que ela está linkada mais a um ponto negativo do que positivo. Exemplo, quando Josafá está reinando, os atalaias vêm trazendo um aviso para ele, dizendo, vem contra ti uma grande multidão. Ali é problema. Quando o cego está à beira do caminho, Jesus está passando em Jericó, ele percebe que é Cristo. Ele começa a gritar, dizer, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí o texto diz, e a multidão ordenou para que ele se calasse. Então multidão sempre tem um aspecto de nos impedir de se aproximar de Jesus. Multidão também tem uma segunda característica, qual é? O volume das vozes. Quando você está no meio da multidão, você tem dificuldade em falar com alguém ou ouvir esse alguém, porque as vozes abafam, as vozes atrapalham. E quando eu estou num ambiente onde há muitas vozes atrapalhando a voz de quem eu preciso ouvir, certamente Deus vai criar um caminho de ruptura para que nada interfira na voz dele ao meu coração. Talvez na tua vida, nos seus ouvidos, há muitas vozes falando, há muitas vozes dizendo, mas Jesus está dizendo, hoje nada e ninguém vai atrapalhar o que eu tenho para realizar na sua vida. Quem crê, diga glória a Deus. Quais são as características dessa mulher que nos chama a atenção? O verso que nós lemos diz que ela está sofrendo há 12 anos. Quanto tempo? 12 anos que ela está sangrando. 12 anos que ela está com aquela hemorragia. Quanto tempo que ela está sangrando? 12 anos. 12 anos que ela está perdendo sangue. O que é o sangue? Vida. A grande ênfase do texto para nós é revelar que essa mulher está passando todo esse tempo sofrendo, perdendo sangue, mas ela continua ainda assim viva. 12 anos perdendo sangue, com dores intermináveis, mas ela continua viva. Isso revela para nós que aquele sangramento não era para a morte, mas era para a glória
de Deus. Eu preciso deixar uma palavra ao seu coração. Mesmo que você esteja sangrando aqui, esse sangramento não vai te levar a definhar, a morrer, mas vai para revelar a glória de Deus sobre a tua vida. Você acredita nessa palavra? É Deus dizendo, esse sangramento vai ser a maior experiência, ou o maior testemunho que eu farei você dar, porque eu estou dizendo que mesmo vocês passando por esse processo de sangramento, o meu nome será glorificado. Deixa eu cumprimentar a doutora Sandra, Deus te abençoe. Que alegria, um presente estar aqui hoje. Deus é bom. Segundo, 12 anos que ela está sofrendo, mas é 12 anos que ela não desiste. Perceba que o texto diz que ela está 12 anos sofrendo com aquela hemorragia, gastando todo o seu recurso na mão dos médicos, mas ela não para. Ela bate numa porta, encontra um não, ela para. Ela prossegue. Ela vai em outro médico, busca o recurso, bate na porta, encontra um não, ela para. Então é 12 anos que ela está perseverando. Às vezes quando a gente olha esse texto de uma forma superficial, parece que pinta para nós um tipo de mulher fraca, mas é pelo contrário. É uma mulher que está passando por esse processo de exclusão, de preconceito, sangrando, mas é uma mulher que não desiste. Dentro dela há uma esperança. Qual é a esperança? Um dia eu serei curada. Deus não pode trabalhar com pessoas que param no meio do caminho. Deus ama aqueles que perseveram até o fim. A salvação não é para aqueles que começam. A salvação é para aqueles que vão até o fim. O próprio Jesus disse em Mateus 24:10: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Daniel capítulo 12, verso 13 diz assim: tu porém vai até o fim. Olhe para alguém e diga: vai até o fim. Não pare, não desista, não retroceda, vá até o fim. Olha o que o texto diz: e ouvindo ela veio. Ouvindo ela veio. Ela poderia muito bem ficar curtindo a sua dor. Ela poderia muito bem lamber suas feridas. Ela poderia muito bem estar vivendo seus traumas. Mas o texto diz que quando ela sabe que Jesus está na cidade, ela não espera ele vir, porque tem coisas que acontecem quando ele vem, mas tem coisas que acontecem quando eu vou. Vou repetir isso para você dar uma glória a Deus melhor. Ouvindo ela veio. Ela entendeu, já que ele não veio, eu vou ao encontro dele. Você poderia ter ficado em casa, sim ou não? Poderia estar lamuriando pelas dores da vida, sim ou não? Mas você decidiu vir para o 4º aniversário desta casa de oração. É Deus dizendo: a tua vinda aqui hoje não é em vão, porque eu vou te surpreender. Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora com as suas mãos vazias. Então levante as mãos para o céu para receber. O que o céu reservou para você é aquilo que os olhos não viu, é aquilo que o coração não sentiu, é aquilo que o ouvido não ouviu, é aquilo que não subiu ao coração do homem. É as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Tem grandeza de Deus descendo sobre as tuas mãos hoje. Tudo que o diabo mais quer quando nós estamos em guerra é nos aprisionar dentro de casa. Perceba que é uma luta para você chegar nesse ambiente espiritual. É uma guerra para você sentar nessa cadeira. Porque o diabo sabe o poder de um culto. Ele sabe o quê? Deus sabe que um culto é poderoso para destravar a sua vida. E também o diabo sabe que um culto pode alterar o seu futuro. Olhe para mim, Isaías capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. No ano da perda, no ano da dor, Isaías decide ir ao templo em busca de uma resposta. Ele entra de uma forma e sai daquele culto de outra forma, porque Deus decide marcar a vida dele em um culto. Quem está comigo, diga amém.
A mulher cananeia está com a filha miseravelmente endemoniada. Ela poderia muito bem, dizendo assim: por que Jesus não vem aqui, sabendo do problema que eu estou? Mas tem coisas que acontecem, não é quando ele vem, é quando eu. Ela deixa o problema em casa e vai em busca da solução do lado de fora. Quando ela encontra Jesus, existem algumas intempéries, obstáculos, mas ela persevera. E Jesus libera uma palavra dizendo: eu nunca vi tamanha fé em Israel. Seja feita conforme a tua fé, mulher. E o texto diz: imediatamente a sua filha ficou liberta. Antes de ela voltar para casa, e eu preciso liberar uma palavra ao seu coração. Quando você voltar para casa, a atmosfera já vai ser diferente. Quando você voltar para casa, algumas coisas vão começar a ser colocadas no devido lugar. Quando você voltar para casa, algumas coisas que estavam em desordem começam a entrar em ordem, porque o céu já está liberando uma palavra sobre a tua vida. Vamos lá. Quais são as ações de Jesus nesse processo? Se você notar, essa história não é dessa mulher. Jesus não está indo para a casa dela. Jesus está indo para a casa de quem? De Jairo. Perceba que a intenção de Jesus é ir para a casa de Jairo. Ele está atendendo o pedido de Jairo. Essa mulher aparece no meio do caminho. No meio do... Isso fala muito à minha alma. Que existem milagres que acontecem no meio do... Jesus não precisa chegar para operar. Ele opera no meio do... E eu gosto de crente assim, que não espera chegar no culto para ser cheio. Ele já vem cheio no meio do caminho. Esse crente abençoado que acordou domingo da manhã e está todo amassado. Se ele está cheio ou está vazio aqui. Diga: está cheio, irmão. Olhe para mim. Essa mulher, ela não faz parte da programação. Essa mulher não está no cartaz. Essa mulher não está no banner. Mas Jesus decide operar um milagre na vida. Perceba que ela não está na programação de Jesus. Porque existem milagres que é a intenção de Jesus em fazer. Mas existem outros milagres que são provocados. Vou repetir. Jesus está indo de uma forma muito intencional na casa de Jairo, sim ou não? Mas ele não está com uma programação para atender aquela mulher. Mas ele para no meio do caminho e faz um milagre acontecer na vida dela. Porque existem milagres que é a intenção dele em fazer, mas outros que são provocados. E eu gosto de gente assim que provoca. Provoca o céu. Provoca o céu se abrir, o céu se manifestar. Tem gente aqui que está aqui meio apático, mas tem gente que chegou aqui dizendo: hoje eu não vou sair daqui da mesma forma como eu entrei. Hoje eu vou parar Jesus aqui. Hoje eu vou provocar o céu aqui. Isso se chama fé. E o que é fé? É o firme fundamento daquilo que não se vê, mas é a prova daquilo que se espera. Eu não estou falando de uma confissão positiva, eu estou falando de uma fé sobrenatural, que é poderosa para trazer a cura do câncer, que é poderosa para trazer a transformação em casa, que é poderosa para trazer a salvação, a libertação dentro do lar. Então levante a mão para receber nessa noite, nessa manhã, porque o céu já está liberando coisas poderosas sobre a tua vida. Olha que interessante. Verso de número 29. Quando ela toca, o texto diz assim: e logo estancou a hemorragia. Quero que vocês repitam comigo a palavra logo. Mais forte, logo. Perceba aqui quanto tempo que ela está sofrendo. Mas quando ela encontra Jesus, acontece. Vem comigo. Quanto tempo que ela está sofrendo? Mas quando ela encontra Jesus, acontece. Jesus vai startar aquilo que ela estava esperando por muito tempo, de uma forma muito rápida. Eu preciso liberar isso ao seu coração. Coisas que estavam travadas há muito tempo. Hoje Jesus está dizendo: eu estou dando a liberação. E vai acontecer rapidamente. Preciso dizer ao coração de alguém que Jesus está encurtando o tempo, está acelerando
algumas coisas. Ou seja, aquilo que era para acontecer em um ano, vai acontecer em poucos dias. Aquilo que estava travado, amarrado, aquilo que estava acorrentado, hoje está recebendo do céu uma palavra de ordem. Qual? Solta, larga, abra. Ou seja, aquilo que está fechado está se abrindo hoje. Aquilo que estava embaraçado, desembaraça hoje. Porque o céu está acelerando alguns processos aqui. E aquilo que iria demorar para acontecer, vai acontecer logo, rapidamente, imediatamente. Então espera, porque notícias boas chegarão. E eu preciso liberar mais uma palavra ao teu coração. Aquilo que está em Cantares capítulo 2, verso 10, 11 e 12 diz assim: eis que o inverno já passou, a chuva cessou, e o novo tempo, uma nova estação está se formando. Qual é? O tempo de cantar chegou. Toca na mão de 2 ou 3, diga: há um novo tempo, há uma nova estação, há um novo momento, há um novo ciclo, há uma nova canção de Deus nos teus lábios. Toca na mão desse irmão, toca na mão dela ou dele e diga: uma nova estação de Deus para você. Diga glória. O texto diz que Jesus pergunta: alguém me tocou? Qual é a pergunta? Os discípulos, muito desavisados, olham assim para Jesus: mas Senhor, que pergunta incoerente. O Senhor está cercado por uma grande multidão, e a multidão está te apertando. Mas a pergunta dele não foi essa: alguém me apertou. Ele diz: alguém? O que Jesus está fazendo aqui é uma diferença de níveis de adoração. Porque tem gente que vem para apertar e tem gente que vem para tocar. Quem aperta, tira. Quem aperta, arranca. Quem aperta, subtrai. E quem toca, entrega. Então há 2 tipos de adoradores aqui: o que vem para barganhar e o que vem para entregar. E culto não é para receber, culto é entrega. Por isso Deuteronômio 16 diz assim: ninguém venha na minha presença com as suas mãos vazias. Eu pergunto: você veio apertar Jesus aqui, ou você veio tocar em Jesus aqui? Quem toca, entrega. Quem aperta, fica na expectativa apenas de receber. Então não é um adorador, é um consumidor. Mas Jesus está dizendo: aquele que me adora independentemente da circunstância. Tem gente que só adora quando as coisas estão acontecendo bem. Mas tem gente que é que nem Abacuque: ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja vaca nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor. Eu não dependo de fatores circunstanciais para adorar. Eu sou um adorador ultra circunstancial. Eu adoro independentemente da adversidade, do problema, da dificuldade, porque eu sei quem Ele é. Parece que eu vejo Paulo e Silas, depois de ter pregado o Evangelho, e foram levados à prisão, perto da meia-noite. O texto diz: eles poderiam estar reclamando, murmurando, questionando, mas um olha para o outro e diz assim: vamos fazer algo diferente? O quê? Você ora, eu canto. Eu canto e você ora. Tudo que o diabo quer é ver alguém reclamando, porque a murmuração, ela faz barulho no ouvido de Deus. Os murmuradores são capazes de abrir a terra, mas os adoradores são capazes de abrir o céu no meio da dificuldade. Paulo e Silas não reclamam, não questionam, não murmuram, mas decidem adorar. Aí o texto diz: e perto da meia-noite, de repente, um terremoto abala o alicerce, e as portas que estavam fechadas todas se abrem, porque alguém decide adorar no meio da dificuldade. Eu gostaria que você, por gentileza, levantasse sua mão por 10 segundos aqui. Você vai falar canções, você vai falar elogios, você vai falar palavras de adoração ao teu Deus nesse momento. Enquanto você adora,
o Espírito Santo te visita. Enquanto você adora, o Espírito Santo te cura. Enquanto você adora, o Espírito Santo te levanta. Enquanto você adora, o Espírito Santo te restaura. Enquanto você adora, o Espírito Santo te toca. Enquanto você adora, o Espírito Santo te renova. Enquanto você adora, o Espírito Santo te dá línguas estranhas agora nesse momento. Enquanto você adora, o mal recua. Enquanto você adora, obras malignas são quebradas nesse momento. Enquanto você adora, barreiras são removidas do teu caminho. Enquanto você adora, a enfermidade sai do corpo. Enquanto você adora, caroços recebem ordem do céu: saia. Enquanto você adora, os demônios que estavam lutando contra a tua casa e família caem por terra agora. Enquanto você adora, as cadeias, as correntes, as algemas se quebram. Adora, adora, adore a Jesus, adore a Jesus, adore a Jesus. Olhe para mim, verso 34. Jesus olha para a mulher e diz assim: filha, a tua fé. Isso é muito fabuloso. Por quê? Quando você olha o início da narrativa do texto, o verso 25, diz assim: uma certa mulher. Na visão do evangelista Marcos, poderia ser uma mulher entre qualquer outra mulher, quaisquer mulher. Mas Jesus é muito específico, muito peculiar. Ele diz assim: filha. Ele não trata ela como qualquer mulher. Ele trata ela como, independentemente do sangramento, está sangrando, mas continua sendo a minha. Na mente do religioso é impura, mas para Jesus continua sendo. Então o meu momento não define ou não altera a minha identidade, quem eu sou em Deus. Eu posso estar fraco hoje, caído hoje, sangrando hoje, mas eu continuo sendo um filho, uma filha. É interessante que quando, olhe para mim, quando ela toca, ela é curada no físico. Mas quando ela fala, Jesus vai curar a alma. Filha, a tua fé salvou. Porque a intenção de Jesus, perceba, ele diz assim: alguém me tocou. A intenção dele é que ela se manifestasse para colocar para fora os traumas, as angústias, os medos. Porque se Jesus tivesse apenas curado ela no físico, a sua alma, o seu emocional continuaria amargurado. Só que Jesus é um grande psicólogo, e ele não precisa de muitas sessões. Uma palavra, uma consulta, um culto é poderoso para desatar, quebrar e desfazer todo mal. Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Paz você recebe no corpo ou na alma? Na alma. Porque não adianta ele apenas curar no físico, no corpo, sendo que a alma ainda estava amassada, arrebentada. Aí Jesus está dizendo: o que eu vou fazer na tua vida, filha, não é apenas do lado de fora, mas eu vou fazer também do lado de... Eu vejo Jesus curando emoções aqui. Eu vejo Jesus tratando em coisas passadas aqui, ressentimentos, mágoas, feridas, coisas que pessoas provocaram em você. E é Jesus dizendo: você não sai daqui desse culto da mesma forma. Hoje eu faço do lado de fora, mas eu começo operando pelo lado de dentro. 3 verdades que acontecem aqui e a gente vai para casa. Primeira verdade é a ordem que Jesus disse: vai em paz. A paz é um estado de harmonia e tranquilidade. Porque a gente pode estar bem do lado de fora, mas atribulado do lado de... E a paz não está linkado ao dinheiro, ao status social, ao poder aquisitivo. A paz está no estado emocional. Aí Jesus está dizendo: hoje eu estou colocando dentro de você a minha paz. Olha que interessante.
se você notar, Pedro está decretado. A intenção de Herodes em Atos capítulo 12 é matar Pedro. Mas o texto diz que ele foi dormir. O que ele foi fazer? Quem sabendo que vai morrer hoje consegue dormir tranquilo? Só aquele que consegue descansar nas promessas que Deus fez. Porque João capítulo de número 18, verso 21, Jesus disse: Pedro, vai chegar um dia que você vai ser levado e conduzido por mão de outras pessoas para lugar que você não quer ir. O que Jesus está dizendo para Pedro? Você vai chegar na terceira idade. Então Pedro bem sabia que naquele dia, por mais que havia uma sentença, um decreto sobre ele, não seria o dia da sua morte, porque sobre ele existia uma promessa. Permita-me saber, quem tem uma promessa de Deus aqui? Não, vou perguntar de novo, quem tem uma promessa de Deus aqui? Então eu vou liberar algumas palavras. Se você sentir de reagir, reaja. Qual? Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Falaria Deus e não faria? Eu vou mais além. Isaías capítulo 40, verso 8. Cai a erva, murcha a flor, mas a minha palavra subsiste eternamente. Diga glória. Isaías 55, verso 11. Toda a palavra que sai da minha boca não voltará vazia, mas antes cumprirá o propósito a qual ela foi enviada. Quem tem promessa? Jeremias capítulo 1, verso de número 12. O que é que você vê, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, porque a minha palavra vai se cumprir. Mateus 24, versículo 35. Passará o céu, passará a terra, mas a minha palavra não vai passar. Isaías 43, verso 13. Antes que houvesse dia eu sou, ninguém pode escapar das minhas mãos, e operando eu, quem impedirá? Marcos capítulo 9, versículo 23. O que é impossível aos homens é possível a Deus. Lucas capítulo 1, verso 37. Para Deus não existe nada impossível. Isaías capítulo 14, versículo 27. Se o Senhor determinou, quem validará? Se a mão dele está estendida, quem pode fazer voltá-la para trás? O Deus que você serve é o Deus de todo poder. Ele está dizendo: esse segundo semestre eu vou fazer um reviravolta acontecer na tua vida, na tua casa, na tua família. Nesse segundo semestre coisas acontecerão. Se ela toca na orla, ela não veio por cima, ela veio por... Mas Jesus, quando diz assim: filha, Ele não deixa ela mais por baixo, Ele coloca ela para... É possível que Jesus te trouxe aqui hoje, nessa manhã, para te colocar para cima. A vida te colocou para baixo, a pressão te colocou para baixo, a depressão te colocou para baixo, a angústia, a ansiedade te colocou para baixo. Mas Jesus está dizendo: eu vou te colocar para... Se ela perdeu sangue há 12 anos, continuamente, ela não estava forte, ela estava... É justamente alguém fraco que toca em Jesus, que faz Jesus parar. Isso é absurdo, porque a gente acha que quem consegue fazer coisas assim são pessoas fortes, mas é justamente alguém fraco que consegue atrair a atenção de Jesus. No meio de uma multidão de mais de 20 mil pessoas, uma mulher debilitada, fraca, perdendo sangue, faz Jesus parar. O que atrai o céu não é aqueles que demonstram força, mas é aqueles que reconhecem as suas miserabilidades, suas fraquezas, dizendo: eu não sou, mas Ele é. Eu não tenho, mas Ele tem. Eu não posso, mas Ele pode. Eu sou pequeno, mas Ele é grande. Eu sou fraco, mas o Senhor é forte. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na hora das nossas aflições. Eu gostaria de orar por você nesse momento. Com a permissão dos pastores, fiquem em pé comigo, por favor. Você pode levantar suas duas mãos aos céus. Ore comigo. Senhor Deus, graças te damos nessa manhã,
por esse tempo tão abençoado e oportuno. Obrigado pela vida dos nossos pastores, pastor Marcos e pastora Adriana, por todos os obreiros dessa casa, pelo 4º ano da história linda desta casa de oração. Obrigado pelos teus feitos e maravilhas, crendo que o Senhor fará muito mais. Ó Espírito Santo, traga um tempo poderoso, uma nova estação sobre a vida dos meus irmãos. Que aqueles que chegaram aqui abatidos, aflitos, saiam daqui renovados, fortalecidos pela tua palavra e pela tua presença. Ó doce Espírito Santo, vá agora, faça agora aquilo que o médico não é capaz, aquilo que o homem não é capaz, aquilo que a medicina não é capaz. Tu és Deus e Senhor. Revela o teu poder agora, se manifeste mais uma vez agora. Receba a adoração dos teus filhos, dos teus servos, e seja o teu nome glorificado. E que o mal recue, que o mal volte atrás, que o mal retroceda, e que haja paz do teu Espírito, em nome de Jesus. Dá um abraço nesse irmão que está ao seu lado, dá um abraço nele ou nela e adora Jesus. Pra dizer então como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar,
damos tudo. Levante sua voz. Aleluia. Sei que assim agradecemos, Senhor, por esse culto maravilhoso, onde o Senhor falou poderosamente aos nossos corações. E assim como foi pregado hoje, quando chegarmos em casa, meu Deus, muitas coisas já estarão diferentes. Ao sair dessa igreja, você já sairá diferente de quando você entrou, porque coisas já aconteceram nesse culto. Esse culto é poderoso, um culto profético de unção, de poder. Pai, nós te damos graças, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Aplauda bem forte o nome dele, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Senta um minutinho, amado. Senta um minutinho. Nós vamos entregar um bolo agora. Entrega um pedaço de bolo para cada irmão amado. Acende a luz um pouquinho, Edgar, por gentileza. Acende, Edgar, a luz um pouquinho. Entrega um bolo para cada pessoa. Vou entregar uma lembrancinha. Pode trazer no bolo. Isso. Vai entregando o bolo para cada amado. Dá um aqui para mim. Deixa eu pegar um, senão acaba, né? É brincadeira. Traz as lembrancinhas também. Pega aí, Juliana, uma bandeja das lembrancinhas. Entrega um só, viu, Eduardo? É um só. É de chocolate branco. É um só. Dá uma lembrancinha aí. Isso. Vai entregando lá uma lembrancinha e um bolo. A pastora Adriana quer dar uma palavra de agradecimento. Amém. Glória a Deus. Bom dia, queridos. Graça e paz. Agradecer a presença de cada um aqui, que está aqui conosco. Esse é um novo tempo, uma nova estação. Eu costumo lembrar que aniversários são novos ciclos, novas estações, onde Deus traz o novo, onde Deus leva o velho. E eu tenho a certeza de que vai ser assim na sua casa, na sua família. Deus hoje te trouxe o novo e Ele está levando o velho. Que seja um novo ciclo cheio de graça, de unção nessa casa, de poder na tua casa também. Eu tenho certeza de que o Senhor fará grandes coisas em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quero agradecer o pastor Alisson por ser usado por Deus. Amém. Quero agradecer a presença da doutora Sandra. Vem cá, doutora Sandra. Ela é vereadora de São Paulo. Vem cá. Ela vai vir nos prestigiar nesse dia. Já foi aqui também, vereadora. Bom dia. Bom dia. Quero cumprimentar a igreja na paz do Senhor. Olha, eu estou com muita alegria hoje. Primeiro, para comemorar o aniversário desse casal tão bonitinho de pastores, deste ministério. A Adriana está comigo já há 18 anos. Quando a gente começou a ser vereador em São Paulo, nos conhecemos. E ali nós começamos uma luta, que também era uma experiência nova. Vereador de Guarulhos é um jeito, mas vereador de São Paulo é outro. E nós começamos o nosso trabalho juntos. Então a gente fica muito feliz. 3 felicidades. Quando eu vejo lá, pastor Alisson.
Às vezes eu vou de terça-feira ver o culto dele. Ele é muito bom. E também conheci ele já lá atrás. Hoje a igreja dele está crescendo e vai crescer muito mais ainda. Porque quem tem amor a Deus, quem sabe falar a palavra do Senhor, a gente vai muito longe, gente. A fé dentro do seu coração, ela remove montanhas, remove tudo que é de ruim. Eu vejo isso pela minha vida, pela própria experiência nossa. A Adriana está conosco nessa luta diária, ela sabe como é. E a terceira, era essa rua São Francisco, que eu saía da minha casa, ia fazer o meu prezinho. Não sei se tem gente tão antiga aqui. Tinha um colégio onde é o teatro, que era o Liceu Brasil. Depois meu pai adoeceu e aí eu fui para a escola pública, onde eu fui. O colégio lá, a escolinha era ali no lago, mas enchia muito. Depois a gente mudou para a rua, para outra rua lá em cima, e ali eu fiz o meu primário. Era primário, né? Uns 4 anos. E depois eu fui fazer o científico, ginásio científico. Naquela época a gente fazia admissão para poder entrar naquele colégio estadual Conselheiro Crispiniano. Então a nossa história é aqui. Meus irmãos ainda trabalham aqui. A minha irmã mora aqui na Vila Galvão. Os meus filhos trabalham aqui em Guarulhos. A empresa é tudo aqui em Guarulhos. E nós estamos lá com a vida na Zona Leste, trabalhando muito. E eu fico muito feliz. Olha, hoje foi muito bom. Eu comecei o dia, nós entregamos 500 ônibus elétricos. A marginal inteira está parada. E começou 15 para 7 a inauguração. Meu marido, mas você vai tão cedo? Eu falei, já que estamos na chuva, vamos se molhando, vamos embora. E lá fomos nós para a inauguração, por isso que eu me atrasei. Mas cheguei a tempo. Para toda essa felicidade, olha, um bom domingo, uma semana de vitória para todos vocês. E muito obrigado, e fiquem todos na paz do Senhor. Glória a Deus. Obrigado pela presença. Vamos fazer uma oração pela doutora Sandra, representando todas as autoridades do nosso país, presidentes, governadores, prefeitos. Levante uma de suas mãos. Pai, aqui está a tua filha, doutora Sandra Tadeu, que vem representar todas as autoridades do nosso país. Que o Senhor venha abençoar o nosso país, que o Senhor venha abençoar, Pai, as autoridades, e que o nosso país, Pai, ele cresça e que todo o povo desse país entenda que só Jesus Cristo é o Senhor e só Ele salva. Nós abençoamos a doutora Sandra e todas as autoridades desse país em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor. Deus abençoe. Deus abençoe. Todo mundo pegou o bolo? Pegou? Tem uma coquinha lá na saída, ó, Guaraná, né? Pode abrir as portas, tem coca, tem café. Fiquem de pé, queridos. Vamos agradecer a Deus. Obrigado pela presença de todos vocês. Estou muito feliz por ver vocês aqui, cada um de vocês. Como o pastor Alisson falou ali, para vir aqui num culto profético é uma luta, é dificuldade que a gente tem, né? Esses dias, pastor, eu contei para os irmãos aqui, uma quinta-feira retrasada, eu saí da cama para o altar. Dá para escrever um livro, né? Da cama para o altar. Que eu tava com uma dor de febre. Aí eu falei, não, eu vou. E eu fui, mas não falei nada, porque ninguém percebeu. Como o pastor falou, você tá aparecendo bem. E preguei, foi uma bênção. Porque às vezes o inimigo quer impedir você de vir para esse culto. E no culto acontece milagres. Já aconteceu muitos milagres hoje aqui. Levante as mãos aos céus, agradeça a Deus. Pai, graças te damos. Agora eu te peço, leva o teu povo em paz e segurança com a bênção do teu Espírito Santo. Oh meu Deus, que todos tenham uma semana maravilhosa. Que a graça de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, não só agora, mas para todos sempre. Quem crê e foi abençoado, diga amém. Aplauda bem forte o nome dele. Aleluia. Deus abençoe, queridos. Vão com Deus.
Aleluia.